Efésios capítulo 2, vou partir daí. Sei que os irmãos estão acostumados com a exposição bem objetiva da palavra de Deus, mas hoje eu gostaria de andar com os irmãos em alguns textos. Nós vamos estar falando sobre igreja, o ambiente de Deus para que os pecadores sejam ajustados. Igreja, o ambiente de Deus para que pecadores sejam ajustados. Nós recebemos frequentemente uma afirmativa, uma pergunta quase que com um tom afirmativo. Todas as igrejas são iguais? Nós ouvimos frequentemente isso. É um Deus só. É tudo igual, a igreja é tudo igual. Cada um serve a Deus na igreja que quer, porque a igreja é tudo igual. Nós temos tanto aqueles que fazem num tom de crítica essa afirmativa, para colocar todo mundo num balaio de gato só e criticar o cristianismo. E nós temos aqueles que fazem para defender a igreja deles nos seus erros, dizendo: a igreja é tudo igual, é assim mesmo. E eu gostaria de fato de reafirmar que não são. E fazer algumas ponderações bíblicas com os irmãos, algumas ponderações bíblicas, para que nós possamos então olhar para essa grande realidade chamada igreja. Uma estrutura criada por Deus, que não se resume em um clube, que não se resume em um momento, que não se resume a uma estrutura, um galpão, mas que também, de fato, tem a ver com um local, tem a ver com uma estrutura, mas que vai além disso, são relacionamentos. Igreja, ela foge de ser algo institucional, somente porque se diz ser, e ela nos chama ao ato de convivência. São os relacionamentos, é a intimidade dos irmãos uns com os outros, o crescimento, um conhecendo o outro, um ladeando com o outro, um compartilhando com o outro, um convivendo com o outro, e assim nós temos igreja. Vamos partir desse texto e olhar alguns aspectos, responder algumas perguntas sobre igreja nessa noite. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 19. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém? Senhor, abençoa a sua palavra aos nossos corações. Fale conosco de forma clara, Deus, direta, objetiva, simples, como tem que ser, Deus. Que nós possamos sair daqui com um aprendizado claro, Deus, a respeito de igreja, e com mais e mais amor pela igreja e desejo de servir uns aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Podeis assentar. Irmãos, que texto maravilhoso nós temos aqui. É muito claro. Paulo está, de fato, chamando os efésios para uma grande comunidade e entrelaçando a vida daqueles cristãos. Há uma estrutura, organização, mas muito além disso, ao ponto de Paulo chamar a igreja aqui nesse texto de família de Deus. Isso é muito lindo. A igreja é, então, inicialmente, com base nesse texto, a família de Deus. A grande família de Deus. E ele segue nos dando algumas características e nos ensinando a respeito da convivência, como nós temos que ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, uma igreja não pode nascer do nada, se fundando a respeito de perspectivas humanas, visões, revelações, sonhos de homens. Não. Porque a Ellen White diz, eu tive um sonho e a revelação que eu tenho é essa. Não é igreja. Então não pode ser considerada igreja. Ela tem que estar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? A mensagem do Evangelho. Os profetas estavam anunciando, apontando para a vinda de Cristo. E os apóstolos estão anunciando que Ele veio, como Ele viveu, o que Ele ensinou e que Ele voltará. Esse é o fundamento básico da família de Deus, da igreja. E aí ele segue dizendo que esse Cristo mesmo anunciado, Ele é o fundamento. O próprio Cristo, Ele é a principal pedra, a pedra angular. Ele é, como nós podemos dizer, a grosso modo, na linguagem do construtor, já que estamos falando sobre um edifício, Ele é o cimento da coluna. Faz uma massa com argila, areia e brita, e concreta. Vai firmar? Não firma, não dá. Então, irmãos, nós precisamos olhar para essa metáfora que eu acabei de citar e entender que, qual é a mensagem dos profetas? Eles estavam anunciando a respeito de quem? Cristo. Qual é a mensagem dos apóstolos? Cristo. Paulo mesmo vai dizer aos coríntios, irmãos, que ele, estando entre os coríntios, ele não procurou anunciar nada, senão Cristo Jesus e este crucificado. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus a saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. O que isso significa? Que para a edificação da família de Deus, da igreja de Deus, da igreja de Cristo, o que tem que ser pregado e anunciado? Cristo Jesus. Isso não significa que Paulo não falou sobre as diversas coisas e questões da igreja. Na dinâmica do reino, na dinâmica da igreja, ao ponto de Pedro falar, Paulo, quando ensina algumas coisas, ele é até complicado no que ele está ensinando, e eu tenho certa dificuldade de entender. Ou seja, ele tinha sabedoria, ele ensinava a respeito das questões comuns, peculiares, diversas da igreja. Mas, o que Paulo está dizendo? Eu faço com que toda a minha mensagem aponte para Cristo. Essa não é a linha ou a avenida do sermão, mas esse ponto é um ponto que nós precisamos entender, irmãos. Que Cristo é a pedra angular, porque Ele é o conteúdo da mensagem. Ele é o conteúdo principal, Ele é o dínamo da mensagem. Ele que encoraja a mensagem.
É sobre Ele a mensagem. A igreja está a serviço dEle. A igreja está para pregar sobre Ele. A igreja está edificada sobre Ele. Tudo que diz respeito à igreja está ligado a Cristo. Ou então não é uma igreja cristã. Por isso, a primeira pergunta, todas as igrejas são iguais? E aí nós podemos dizer um não bem grande. Não! Se a igreja não prega Cristo Jesus como centro dela, como edificação principal dela, como Senhor dela, ela não pode ser considerada uma igreja cristã. Ela pode ser considerada uma igreja antropocêntrica, uma igreja que cultua Mamon, qualquer coisa, menos uma igreja cristã. Nem todas as igrejas pregam Cristo e por isso não são cristãs. Existem várias denominações históricas, sim. Eu posso citar aqui para os irmãos: metodista, assembleia, presbiteriana, congregacional, coloco até a luterana, a batista, que somos nós, dentre outras, são de origem histórica. Ou seja, elas nasceram ligadas à reforma, ou então ligadas de fato aos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Não são só os homens que deram continuidade ao período apostólico, mas são os documentos que reafirmavam a pregação apostólica. Essas são as igrejas que são história. Agora, é muito comum, irmãos, nós vemos até na nossa cidade, você pode vir, e aí eu não sei porquê, esses caras gostam disso. Eles gostam de abrir esse tipo de igreja na via principal da cidade. Não sei se é para estampar a vergonha da cristandade ali, não sei. Sei que esses caras vêm, eles gostam de abrir na principal. E aí você vem contando, chega em São Fidélis e começa contando. Você conta uma, duas, quase em frente uma outra, brigando assim, ó. E aí agora abriu uma do lado. Tem uma de frente para o outro e uma do lado. Aí você segue, você vai descendo. Aí você atravessa a linha. Você já vê mais uma, anda mais 50 metros, tem outra, anda mais 100 metros, tem outra. Em um quarteirão tem 3, 4 igrejas. Aí você pode dizer: pastor, mas antes uma igreja do que um botequim. Eu quero dizer que da mesma forma que o botequim tem gente caminhando a passos largos para o inferno, aqueles que não estão edificados sobre a doutrina dos apóstolos, eles também estão caminhando a passo largo no inferno. E pior, eles estão anestesiados. Eles nem sabem que estão indo para o inferno. Não foi pregado para eles Cristo Jesus como sendo o único, eterno, suficiente Salvador, quem Ele foi, a sua obra redentora. Falar sobre pecado, arrependimento. Se prega assim um Deus que faz grandes milagres, se você contribuir fielmente com o seu dízimo. E quanto mais você contribuir, se isso não é indulgência, eu não sei o que é. Martinho Lutero, ele brigou contra as indulgências. O que é isso? Essa barganha que se faz. Então são todas iguais, irmãos. Uma igreja vem e diz: não, você pode... E aí está o testemunho de quem participou de um casamento numa dessas igrejas. Me contou, na minha casa. Eu fui no casamento e eu estou espantado. Porque o pastor, no casamento, já estava dizendo que divórcio, se tiver que ocorrer, virou algo comum. Essa igreja é a mesma igreja nossa, irmãos. Que estamos lutando para ensinar a estrutura bíblica de casamento, como que Deus trata o casamento, que Deus odeia o divórcio, que o divórcio fere o coração de Deus. Mas sabe o que tem que pregar isso? Sabe o que tem que ensinar isso? Para defender aquilo que os próprios líderes são, infelizmente. A estrutura de igreja, irmãos, ela está caindo em descrédito, porque cresceu muito essas portinhas abertas.
E as igrejas históricas, elas acabaram por se encolher no que diz a evangelização objetiva. E o que é uma evangelização objetiva? É você anunciar a doutrina dos apóstolos e a confissão de fé daquela igreja. E esse é um evangelismo objetivo. E nós precisamos revitalizar isso em nossa cidade. Reafirmar, pregando Cristo através da reafirmação da doutrina apostólica e da nossa confissão de fé, irmãos. O que nós professamos. E aí, nós temos de documentos para estudar um monte. Nós vamos agora retomar a escola bíblica dominical da nossa igreja no decorrer desse mês. Nós teremos 2 classes iniciais, mais as das crianças. Uma das classes, nós vamos estar estudando com o pastor. O pastor vai estar dando aula em uma dessas classes, onde nós vamos tratar a respeito de princípios básicos do cristianismo. E a outra classe vão lidar com questões cruciais, onde se falará sobre família, igreja, sobre as questões mais diversas a respeito de fé e de crença. E nós estaremos aqui então andando nesse sentido. Pacto das igrejas, declaração doutrinária, ligação histórica, quem somos, o que professamos. E aí, irmãos, nós temos também um terceiro ponto, que é como a igreja lida com a Bíblia, lida com o pecado e lida com a sua própria história. Quando eu perguntei, através de uma enquete na rede social, se a pessoa sabia identificar uma igreja que era liberal ou um líder liberal, algumas pessoas me responderam que não. Dentre elas, algumas que até me espantaram. E aí, a base para você identificar uma igreja liberal é essa aqui: como ela lida com a Bíblia. A Bíblia é a base da pregação, da estrutura de ensino da igreja, é a única regra de fé e prática, e isso não é só de boca para fora. Porque muitas pessoas falam, não, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Mas aí a Bíblia vai e fala assim, não. Então, se o cara divorciou e casou de novo, ele não pode exercer nenhum ministério na igreja. Não, mas peraí, não é bem assim, né? Vamos devagar. Os tempos mudaram. Então a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Então não é somente a Escritura. Não. Mulher. A Bíblia vai falar o pastor, sobre para quem vai ser o pastor. Marido de uma só mulher, dá claras evidências de quem deve ser o pastor. Um homem. Aí, não, mas os tempos são outros, motivados pelo movimento feminista. Não, vai para aí. Pode ser mulher, né? Os tempos são outros, diferentes. A Bíblia era muito machista na época. Os homens eram machistas, escreviam a respeito de coisas que não davam espaço para as mulheres. Então não é a Bíblia. Então a Bíblia não é a única regra de fé e prática. São essas questões, irmãos, pequenas, que vão passando desapercebidas, que nós precisamos tomar atenção, porque tem até mesmo igrejas batistas, a Convenção Batista Brasileira, que desconsideram isso, passam por cima disso, atropelam isso, e não tem como alinhar com essas. Não tem como. Como lida com a Bíblia, como lida com o pecado, relativizando o pecado. Há um pecado de adultério na igreja. Como que trata isso? Vamos ficar quietos, vamos deixar a poeira baixar, não vou envolver nisso não. Isso é difícil de dar. O politicamente a ser feito é isso, deixa quieto. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deixa para lá. Aí vai. Aí daqui a pouco acontece, sabe o quê? Eu já vi isso aqui em São Fidélis, tá? Uma onda.
Foi um, foi outro, e o outro pensou, meu Deus, não é possível que aconteceu isso. Só porque não trata do pecado, não lida com o pecado de forma corretiva, direta, objetiva. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que essa grande família tem essas dificuldades. Igreja não é um lugar de glorificados, é um lugar de pecadores que estão sendo santificados. Eles estão no processo. E se não tiver um ensino, se não tiver diante da falha, da queda, a correção, a disciplina, a orientação, isso fica normal e a igreja perde sua identidade. E a crença na doutrina dos apóstolos cai em descrédito, a igreja perde sua credencial. Há tempos atrás, o cara chegava no mercado e falava que era crente, pode vender o mercado todo. Não precisa nem botar em nota não. Hoje, chega um crente no mercado para comprar, cuidado, hein? Cheque não ponha não. Por quê, irmãos? Como que a igreja lida com a questão do pecado? É uma das evidências se a igreja é uma igreja liberal ou uma igreja cristocêntrica, que tem Cristo como a pedra angular. Como a igreja lida com a sua história? Ela atropela os princípios históricos da igreja. Por isso que é importante a gente estudar. Da onde nós viemos? Quem são os batistas? Aí você vai ler a história dos batistas. Nem lá mesmo quem está narrando não narra. Não tem uma definição. Não viemos daqui, somos oriundos daqui. Se eu perguntar aqui agora, onde surgiu o movimento batista, onde foi, em que país foi fundada, edificada a primeira igreja batista no mundo, não sei se todos sabem responder. Quem foi o primeiro pastor batista no mundo? Quem foi o primeiro pastor batista no Brasil? E aí? A questão da história. Se nós nos desconectarmos, nós nos perdemos aí que abrimos espaço para cada pastor coloque a sua cara naquela igreja. Aí se vier um pastor sério, joia, ele vai lá, não, irmãos, é assim, nós precisamos seguir dessa forma, biblicamente. Mas se for um pastor que não está nem aí, não tem compromisso com nada, ele quer encher a igreja, quer fazer uma igreja maneirinha, adaptado ao momento, ele vem e faz um monte de doideira e fica por isso mesmo também, porque a igreja não conhece a sua história. Nós devemos estar atentos, o texto vai nos ensinar a respeito de ter essa conexão direta com os ensinos dos profetas, ou seja, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz que a igreja tem que seguir. Firme fundamento dos apóstolos. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Eu fico pensando, será que Paulo está dizendo para os Efésios que em Cristo a igreja vai estar sempre crescendo predialmente falando, usando essa palavra aqui? Não, cada ano que passa a igreja que está firmada em Cristo Jesus vai fazer um novo cômodo. Obviamente que não. Dá a ideia mais uma vez de um organismo vivo, que se movimenta, que treina, que se fortalece, que se ajusta. Olha que coisa bacana. Ele chama de família de Deus. E ele vai dizer, bem ajustado, o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Em Cristo Jesus nós estamos edificados para o crescimento. Que crescimento é esse que a igreja vem se exercitando para alcançar? O crescimento da fé e o crescimento tanto coletivo, no que diz respeito a estar coeso numa verdade, como também, irmãos, individualmente.
cada um exercitando a sua fé, tendo uma vida devocional direta, objetiva, tendo uma vida de leitura bíblica, de oração diária. Você lê sua Bíblia todo dia? Precisamos estar atentos. Agora deixe-me andar um pouco sobre essa estrutura maravilhosa chamada igreja, que é um ambiente de Deus para ajustar os pecadores. Ajustar os pecadores não em conformidade a eles, mas em conformidade à sua palavra. Hernando Dias Lopes ele tem duas frases lindas, joia, para falar sobre igreja. A primeira é: a desculpa de muitos eu não vou para a igreja porque lá tem muita gente errada. E a resposta é essa: pois bem, fique à vontade, sempre tem lugar para mais um. A desculpa de muitos é olhar para dentro da igreja e falar: mas o cara está lá e aí? Mas ela não sabe como que a igreja lida com aquela questão. E ela fica lá de fora só apontando: não vou não, porque lá, o cara está lá, não sei o quê, e larga isso. Não, irmão. Quando alguém fala isso com você, que a sua resposta seja imediata: isso mesmo, fique à vontade e venha fazer parte, porque tem lugar para mais um. E outra frase do Hernando Dias Lopes, agora comparando a igreja com a arca de Noé. Ele diz: muitos suportam o mau cheiro daqui de dentro porque sabem da tempestade que está lá fora. Se não fosse a tempestade lá de fora, muitos não iriam tolerar o mau cheiro aqui de dentro. Qual o mau cheiro da arca? Imagina aquele monte de animal, um lugar fechado. Ia ter um mau cheiro. E assim é a igreja, irmãos. Nós vamos lidando com as nossas dificuldades, nos ajustando, ferro afiando ferro, não é isso? Ferro afiando ferro. E aí vamos ficando moladinhos, para a glória do Senhor, não é para machucar um ou outro, não. Aquela ferramenta, você precisa entender que você é essa ferramenta, e é ferro, e está sendo afiado com ferro, e Ele está te preparando para toda boa obra. E você vai sendo ajustado, afiado, amolado, um com o outro. Aquele irmão é mais explosivo, aquele é mais calmo. E aí uma das pregações mais lindas que você vai ouvir sobre isso, não adianta você procurar lá os grandes mestres não, eles também têm, mas é a do João dos Ulisses, que pregou aqui na igreja a respeito falando dos 12. Na palavra introdutória dele, ele vai abordar com quem Jesus convivia, e de fato eu vou lançar a mão aqui nessa igreja que Jesus fundou, a primeira igreja neotestamentária. Jesus que funda ela, ele sendo a pedra angular, ele funda ela, ele chama 12 para ser líder junto com ele nessa igreja. Não tinha só 12 discípulos, mas 12 vão ser líderes junto com ele. Ele vai ser o pastor, usando aqui a linguagem do livro Presbíteros da série 9 Marcas, ele vai ser o pastor titular. Ele vai ter aqueles que vai lidar com ele, ou seja, os pastores leigos, os obreiros leigos. E aí tem Pedro, Jesus vai lidar com Pedro. Não como só um membro daquela igreja, mas como alguém que está do lado dele, que vai andar junto com ele e exercer liderança, que vai ser chamado de, lá na frente, o líder dos apóstolos. Vai lidar com Pedro. Os seus impulsos. Mateus capítulo 16, versículo 23. Tu és Cristo. Nós sabemos que tu és Cristo, o Filho de Deus. Não foi da sua boca que veio, Pedro. Vem de Deus essa verdade. E sobre esta verdade edificarei minha igreja. Aí no versículo 23, Pedro, Cristo,
Não vou permitir que você morra. Eu vou te defender. De modo nenhum. E Jesus vai falar com ele: olha, para trás de mim, Satanás. Os impulsos. E como Jesus lida com o pecador? Com verdade. Sendo direto, combatendo o impulso pecaminoso de Pedro. João 18, 10 e 11. Os soldados vêm prender Jesus. O que Pedro faz? Está com a espada, ele arranca da espada. E parte para cima. Está sendo ensinado sobre amor, sobre perdão. Ouviu o sermão da montanha falando sobre o manual do discípulo aprovado. Ouviu Jesus falar: se bater numa face, dá outra face. Se quiser caminhar, caminhe além das léguas. E aí, a primeira atitude de Pedro: você vem então? E arranca a orelha de... E Jesus está lidando com Pedro. Pedro, que é isso? Se fosse para destruir, eu daria uma palavra. Ele vai lidar com as motivações erradas de Judas. A mulher vai lá e compra um puro nardo para derramar aos pés de Jesus. E Judas: que é isso? Era melhor dar aos pobres. E Jesus vai olhar para Judas e falar: Judas, vocês têm tempo para servir os pobres, lidando com as motivações erradas. Judas estava preocupado no lucro. Vai lidar com a incredulidade do discípulo Tomé. Não, eu não vi. E outra coisa, mesmo se eu ver, eu só acredito se eu tocar nas mãos furadas. Capítulo 20 de João, versículo 27. E nós vemos isso, irmãos, na prática da igreja. Como a igreja deve lidar com os pecadores, que somos nós. Como que nós nos relacionamos, aprendemos uns com os outros. A igreja está fundada. Atos capítulo 2, Pentecostes vem, a descida do Espírito, a igreja começa, tem uma pregação, se converte 3.000 homens, mais outra pregação, chega a 5.000 homens, e a igreja estava forte, trabalhando, vigorosa. Aí o capítulo 5, você vai ver o que na igreja? Ananias e Safira. O que eles fazem? Vamos também fazer isso. Primeiro que nós vamos encher nossa bola diante dos apóstolos, ficar com maior moral. Vamos vender nossas propriedades, vamos levar a oferta para os apóstolos. Um pecado interno, no meio deles, surge essa grande questão. A igreja lidando com o pecado. Fresquinha, a igreja é fresquinha. Capítulo 6, mais uma vez, a igreja lidando com seus problemas internos, com os impulsos e interesses pecaminosos. As viúvas, judias e gregas, elas vêm receber parte da doação para que elas fossem alimentadas. E aí é uma queixa: não estão dando mais para elas do que para nós, não é possível, está errado. Pecado. Agora, a diferença é como que isso foi tratado. Eles deixaram-se de lado, tanto com Ananias e Safira. Não. Primeiro que eles foram enfáticos. Um depositou, morreu. O outro vem, da mesma forma, Pedro aborda. É isso mesmo? Cai, morre. Quando as viúvas começam a fazer esse alvoroço, falar que os apóstolos estavam sendo injustos, eles deixam isso de lado, deixa isso quieto, daqui a pouco esse burburinho passa, daqui a pouco tem outra. Não, vamos trabalhar aqui para resolver essa questão. Eles elegem os diáconos. Vão lá servir a mesa, porque nós nos dedicaremos à oração e ao estudo da palavra e à pregação da palavra. Eles vão, de forma direta, objetiva, cuidar do pecado no seio da igreja. Igreja é um lugar de pecadores, mas é um lugar onde Deus trata os pecadores para lhes ajustar a sua palavra, para lhes santificar. A graça opera em nós, através da comunhão.
A graça opera em nós através da comunhão. Por isso que não podemos acreditar de forma nenhuma que existam crentes que podem ser crentes na sua casa, sem nenhum tipo de vida. Não existe, porque a comunhão é uma das formas de Deus ir nos ajustando, nos amoldando, nos conduzindo, nos afiando, nos aparando. Tem desafios? Tem. Já passei por alguns aqui. Eu sempre me lembro disso. Na minha primeira, irmão Jacinei vai lembrar disso. Mais alguns irmãos talvez se lembrem. Minha primeira vinda na igreja, primeiro domingo, teve uma sessão. Eu e Jacinei já demos algumas risadas lembrando desse episódio. Teve uma sessão. Teve uma questão complicada que estourou e eu não sabia de nada. Não tinha chegado ainda. Uma acusação séria, pesada, uma esquiva frouxa. Meu Deus, eu falei, irmãos, olha, eu só posso fazer uma coisa, eu posso orar por essa causa e posteriormente tomar uma decisão. E no quarto seguinte eu chamei a pessoa envolvida, falei, olha, eu preciso que você seja assim, 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 para resguardar você, para ajustar direitinho. E Deus conduziu tudo. Logo, lembra, Sidney? Deus conduziu. Passei por algumas questões que suava sozinho. Passo ainda. Estou passando ainda. Mas sabe o que é isso? É ferro afiando ferro. E quem fica? Quem suporta isso? Os eleitos. Porque Jesus mesmo já ensina a respeito do joio que vem no meio do trigo. A respeito dos bodes no seio do aprisco, no meio das ovelhas. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar, sim, de pecadores serem ajustados por Deus, à sua vontade, através da sua palavra, e que no meio desses vão ter os bodes, e quando nós apertamos, nós nos ajustamos. Ringimos, achamos ruim, aperta um pouco, mas nos ajustamos. Agora, joio, não. Bode, não. Bode não se ajusta, não vai ser conformado. O bode não aceita a forma da comunhão, irmãos. Na verdade, ele quer desfazer a forma da comunhão, ele quer alvoroçar. Mas a igreja lida com isso de forma direta, objetiva. Se tinha problemas na igreja em Atos, como dirá hoje, irmãos? Agora tem uma igrejinha, lá do início também, complicada, a igreja de Coríntios. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, registrada na Escritura, ele está lidando com algumas dificuldades, não são poucas. Os comentaristas bíblicos vão dizer que ele lidou com 11 problemas distintos na igreja de Coríntios. Um deles eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui, vamos olhar aqui. Vamos olhar juntos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 6. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha o problemão que ele está lidando. Um jovem que está tendo relações sexuais com a sua madrasta. E a igreja está vendo isso tudo e fica tranquilo, deixa quieto, não mexe com isso, não sei de problema. Não sei, talvez o cara fosse o que mais dava dízimo na igreja. Talvez ele fosse o pastor, não sei. Não mexe não, com o pastor, deixa quieto. Com a família que mais tem membro na igreja é dessa família. Mexe, não deixa quieto. E aí Paulo vem dizendo, e estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eles estão quietos, estão fingindo que não estão vendo, estão fazendo vista grossa. O termo que o R6 Pro, eles estão olhando entre os dedos.
Ó. Olhando entre os dedos, fingindo que não estou vendo, olhando entre os dedos. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue este a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa essa ignorância, ele termina dizendo assim, não é boa essa ignorância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está falando? Tem um pecado aí. Vocês estão fazendo vista grossa. O certo a ser feito eu já orientei, porque no versículo 9 ele disse, já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, Paulo já tinha escrito outra carta, instrutiva. Por isso que quando eu ou o Jonathan, ou quem quer que seja, vem aqui e prega um ensinamento bíblico, com base nas escrituras, aquilo vira regra, irmão. Quando eu vou abordar o cara é indesculpável. Ele não tem que falar, mas eu não sabia, se foi pregado. Ele não sabia, por que ele não sabia? Por isso que tem questões que a gente precisa ser duro. Ir lá e falar, não, olha, irmão, está errado. Você foi ensinado no púlpito, você foi aconselhado com o pastor, e você deu mole, você está aí se entregando. Paulo está dizendo, eu já ensinei, eu já instruí, vocês não deram ouvidos. E nessa pessoa, ele lida com rispidez. Se nós fizermos isso, irmãos, hoje, muitas igrejas aí, não mexe com isso não, porque isso dá até justiça. Dá justiça mesmo, justiça de Deus. Para a igreja, para o líder, para os membros daquela igreja, que não agirem corretamente. O que Paulo vai falar? Olha, tem que entregar a Satanás. Duro, né? Leve, né? Levinho, como é que Paulo falou? Entrega a Satanás. Que isso, herege? Usado do diabo para falar uma palavra dessa. Palavra negativa, irmão. Não, Paulo está falando, entrega a Satanás, está errado. Ele tá acostumado com esse pecadinho dele. E vocês estão fazendo vista grossa. Vocês têm que fazer o seguinte, entregar a Satanás. Porque se houver arrependimento, no dia do Senhor, vai acontecer o quê? A pessoa vai ser salva. Aí a igreja toma um susto. Olha a igreja lidando com o pecado. Pela linha do credo apostólico. Como os apóstolos ensinaram a respeito do que Cristo orientou. Cristo tinha falado a respeito de adultério, a respeito de fornicação, de prostituição? Sim ou não? Sim. E o que os apóstolos estão fazendo? Agora aplicando isso na igreja. Ensinando a igreja como que tem que ser. Não, assim não pode. E aí, a igreja toma um susto e a igreja agora, nós vemos que a igreja de Coríntios era uma igreja moralista. Para agradar o líder Paulo, então eles tomam uma decisão. Entrega a Satanás mesmo, está errado, isso aí, pune ele. Sai daqui, nós não te queremos aqui. É assim que nós lidamos, irmãos, com pecadores na igreja? Não, nós disciplinamos. Como? Em amor. Em piedade. Qual o objetivo da disciplina na igreja? O arrependimento. Foi assim que eu lidei com algumas questões e esses são alguns frutos que eu colho. Eu posso dizer isso diante do Senhor e da igreja, com paz no coração e convicto. Com amor e com piedade e disciplina. O que você colhe? Arrependimento. Pessoas que entendem a posição delas e se voltam a Cristo e se submetem à liderança. Aí eles tomaram essa decisão, escurraça, e continuaram severamente e publicamente falando a respeito disso, e virou fofoca na igreja. Olha aquele irmão, você viu? Ainda bem que nós excluímos ele, e toda vez que alguém via ele, talvez a minha imaginação me diz isso, eu quero me imaginar ali no ambiente da igreja de Coríntios, toda vez que um irmão via ele, dizia lá, ó, vai lá um adúltero, ainda bem que nós excluímos ele, olha lá. E aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Capítulo 2 de 2 Coríntios. Versículo 6 até o versículo 10. O que Paulo fala?
Entrega a Satanás. O que a igreja faz? Entrega e começa a escorraçar o cara, pisa no pescoço, não oferece nenhum tipo de aconselhamento para arrependimento, nenhum tipo de oração, não estende a mão, não conduz ele ao arrependimento. E aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, tempos depois. Capítulo 2, versículo 6 até o 10. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria. E outra, me chama a atenção aqui, não foram todos que concordaram com a decisão de que o rapaz estava errado, não. A maioria concordou, não escreveu, basta-lhe a este tal repreensão feita pela unanimidade. Não, ele escreveu pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova a saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também. E o que eu perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha bem, irmãos, o que ele fala? Já foi. Agora vocês precisam fazer da maneira certa. Fazer em amor, confirmar o amor. Confirmar o amor para que ele não seja consumido por demasiada tristeza. O objetivo de uma disciplina pública não é que a pessoa vá lá e se suicide, não, irmão. É que a pessoa se arrependa, venha se coloque diante de Deus. Ou então, de fato, que ela diga, não estou nem aí para Deus. Não quero nem saber da Bíblia, eu quero andar conforme o meu querer. Aí, o que a igreja faz? Gentil publicano. Não tem nada a ver com a gente mais. Mas o que está sendo ensinado? Fazer em amor. E outra, se não fizer, está errado. E se fizer de maneira errada, está errado também. Se a gente faz sem buscar perdoar a pessoa, amar a pessoa, acolher a pessoa arrependida, o que nós estamos nos colocando na rota de colisão do diabo e vamos ser vencidos por ele. Ele vai terminar dizendo assim, para que não sejamos vencidos por Satanás. Por isso tem que ter perdão, tem que ter amor. Por isso tem que ter a orientação de como Cristo ensina que deve ser feito. Essa é a igreja. Essa é a igreja ideal. A igreja ideal não é a igreja que não tem pecado, não vai existir isso aqui na terra. Essa é só no céu, a igreja glorificada. A reunião dos glorificados, aí vai ter. Agora aqui na terra, irmão, a igreja ideal é a igreja que lida com o pecado de maneira bíblica, certa, correta. É a igreja que olha para as Escrituras e diz, o credo apostólico, aquilo que eles ensinaram, aquilo que os profetas ensinaram e que culmina em Cristo Jesus, é o que nós lançamos mão, é o que nós acreditamos. A igreja ideal, a igreja, o ambiente que Deus trata os pecadores, molda os pecadores, ajusta os pecadores, é essa igreja que olha para o pecador, em amor, lhe diz, você é pecador. Olha para o pecador e diz, olha, isso que você está fazendo está errado, você precisa mudar. Cristo oferece graça, venha a Ele, se arrependa. E aí o cara tem duas opções, ou ele vem a Cristo e se arrepende, e aí é abraçado pela igreja, ou ele rejeita. Não, eu não quero isso não, larga isso. E ele então é desconsiderado. Irmãos, eu caminho para o final dizendo que Paulo, quando escreve 2 Timóteo, ele vai ser objetivo a respeito disso. Ele vai falar em 3 ocasiões, capítulo 1, versículo 15 de 2 Timóteo, ele cita Fígelo e Hermógenes, que abandonaram ele. E por que ele é enfático em citar? Ele está combatendo, ele está expondo aqueles que não se submetem à disciplina, que não se ajustam à igreja de Cristo, fundamentada sobre o credo apostólico, sobre a doutrina dos apóstolos, que tem Cristo como pedra angular. Ele expõe, porque se ele não expor estes, e se nós não expormos esses serão deveras danosos para nós. Eles vão disseminar os seus venenos de divisão,
de rachada de igreja, de grupos. E alguém comentou comigo essa semana a respeito disso. Que bom é ver uma igreja que não tem grupos. Os grupos, grupo tal, aquele grupo ali é mais fechado que o não. Não, nossa igreja, ela anda junto. A igreja tem que andar assim, junto, coletiva. Não tem o culto para jovem, não tem os louvores que os jovens gostam. Não, a coletividade. E ele está expondo. Olha, Himeneu e Fileto, Fígelo e Hermógenes, eles me abandonaram. Ele está enfatizando, ele está marcando X naqueles que não se submeteram à disciplina do Senhor, que não sujeitaram à liderança do apóstolo Paulo. Isso no capítulo 1, versículo 15. Agora mais à frente, no capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer: a palavra destes corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Eles estão pregando um monte de falsa doutrina e eles são corrosivos, eles são danosos. Eu estou marcando eles para que você se cuide deles, Timóteo, para que a igreja de Éfeso esteja atenta, não dê espaço, não dê voz a eles. Eu sou do ambiente de igreja, eu cresci. E uma das coisas que sempre tive esse negocinho aqui atrás da orelha, né? Você via nos corredores algumas brigas inevitáveis de quem participa, de quem se envolve, algumas disputas. E aí você ia para o culto, e aqueles que tinham disputas nos corredores, e de brigas e arestas, eles estavam ali juntos. Aquele que se opunha ao pastor, ele estava lá com o microfone na mão também. Está errado. Não é assim, não é esse o ambiente de igreja. Tem que ser ajustado à medida de Cristo, à conformidade de Cristo, e ele está marcando aqui o X, esse não pode ter voz. A palavra deles corrói. Himeneu e Fileto. E aí, mais uma vez, lá no capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer também: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Ou seja, Demas não mais está ajustado à minha doutrina. Ele não está pregando a mesma doutrina que nós. Ele se amoldou ao presente século. Ele se rendeu à falsa doutrina, ao falso ensino. Ele quis experimentar um pouco do secularismo. Ele quis se adaptar um pouco. Ele quis uma mensagem mais moderna. Não sei. Ele me abandonou. O que nós aprendemos aqui? Então, irmãos, que nós devemos estar ajustados como igreja. Entender que esse ambiente aqui é o nosso ambiente. Que é aqui que nós devemos estar. Eu e você, como pecadores miseráveis, nós estamos aqui. E é aqui que nós devemos estar. Com as nossas falhas, com os nossos impulsos. Agora, não é assim como somos que devemos estar. Aquele ensinamento, venha como está e fique como quiser. Não, aí não. É aqui que Cristo conforma, dá forma aos seus eleitos, às suas ovelhas. É esse ambiente aqui mesmo que você tem que estar. Como que alguém vai aprender a amar o seu próximo se ele não está aqui na comunhão, aprendendo, vendo o jeito, como que Cristo ensina que tem que amar? Como, irmão? Não tem como, só aqui. E ele termina em Efésios capítulo 2, para a gente encerrar. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A edificação mútua. Fortalecimento em Cristo e a edificação mútua no ambiente da igreja. Por isso que eu sempre digo, há bênçãos que são destinadas por Deus para os crentes no culto, que não serão dadas em nenhuma outra ocasião, no culto. Eu amo o Senhor Jesus, eu amo a igreja. E a minha oração é que Deus possa ir me lapidando, para que eu fique anos e anos, conforme a vontade dEle, pastoreando essa igreja, com amor, com piedade, com zelo,
e que eu possa experimentar de ver como tenho visto o crescimento dos irmãos. E o crescimento mútuo. Não vejo um irmão crescer, outro. Eu vejo a igreja crescendo em amor, em respeito um ao outro, em zelo um para com o outro. É importante a gente ver atitudes de irmãos hoje que a gente não via como chegou na igreja. Irmãos que se preocupam uns com os outros. Fala, pastor, ora por fulano, vamos lá visitar, coisa boa. Sempre falo com o Jonathan, que bom uma igreja que proporciona um crescimento na doutrina, na teologia que a gente segue sem estar lutando contra essa maré. Uma igreja que dá esse ambiente de crescimento. Está aí, para crescer. Como é bom a gente viver numa igreja que a gente junto professa a mesma coisa. Não tem disputa a respeito, não. Não, isso não. Não, estamos caminhando, irmãos. No ritmo de Deus. Daqui a pouco vem um ponto de pregação, daqui a pouco o ponto de pregação ganha força, vira uma congregação. Deus vai cuidando. E nós vamos aqui, a nossa batida é essa. Ó, Bíblia, cristocêntrica. Devagarzinho. E Deus vai operando, ajustando, porque para mim não importa muito se a igreja vai ter 200, 300 membros, conquanto isso é muito importante e é natural. É natural. O problema da igreja não é quando ela cresce, é quando ela deixa de crescer. É uma coisa errada. Natural, no ritmo do Senhor. E assim eu quero orar com os irmãos, para que Deus nos proporcione um ambiente de mutualidade no crescimento, no amor, na harmonia, na piedade. Eu quero orar com os irmãos para que Ele possa nos ajustar dia após dia, usar desse ambiente aqui, igreja, para nos ajustar, nos conformar à imagem de Cristo Jesus, usando um irmão na vida do outro irmão, usando uma situação com outra situação e ir trabalhando em nós, operando em nós com a maravilhosa graça. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, a igreja do Senhor jamais será vencida, porque a Tua palavra garante, as portas do inferno não prevalecerão. Em qualquer que for a circunstância, seja qual for as situações adversas, a igreja marchará resoluta. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa continuar a derramar a Sua palavra sobre nós, nos dando dia após dia mais e mais da Sua palavra, porque é ela que nos ensina a ser igreja, porque é ela que vai lapidando cada um na individualidade, porque é ela que vai ajustando o corpo ao cabeça que é o Senhor. Ó Pai amado, aqueles irmãos que não estão aqui nessa noite, que essa palavra chegue a eles também, que eles possam, então, receber com total devoção ao Senhor essa palavra, Deus. Que essa palavra possa repercutir na vida dos nossos irmãos que não estão aqui conosco e que em nós ela possa já causar um impacto direto de já sair daqui amando mais a igreja do Senhor, dizendo, lá é de fato o lugar que eu tenho que estar, é lá que o Senhor quer trabalhar em mim, é lá que Deus quer me ajustar. Que nós possamos sair daqui deixando os nossos pecados às claras do Senhor, pedindo ao Senhor que possa cuidar de nós, nos purificar, nos confrontar. Ó Deus, que nós, ao sairmos de nossos lares para vir à Tua casa, nós possamos sair cheios de impulsos maravilhosos e motivações
corretas. E que uma delas seja: eu vou lá para que Deus possa me ajustar mais um pouco, através da bênção da comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja clara a cada coração e edifique a fé dos meus irmãos. E que nós possamos ter como resultado o crescimento individual, o crescimento coletivo, o fortalecimento da fé, a edificação mútua. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém.